Nós esperámos já 5 minutos, não é? Se calhar é a altura de começarmos. Eu dou mais uma vez, em nome da Associação dos Materiais de Construção, a boa-vinda a todos a este webinar. Agradeço à PFAC e ao Mário Jordão que está connosco e que vai fazer a abertura da sessão, e ao professor Pedro Meda, que mais uma vez nos vem aqui trazer a informação mais atual sobre este regulamento de produtos da construção, que vai sendo, a pouco e pouco, vai, vai sendo densificado nas regras, eh, e começamos a ter mais informação para as empresas começarem a trabalhar e a preparar-se para a sua aplicação. Passava a palavra ao Mário Jordão para abrir esta sessão. Está em mute, Mário Jordão. Mas o teu microfone desligado, não? É. Eu estava com dificuldades informáticas. Espero que estávamos a falar de cobertura. Eu estou no interior do país hoje e estou a sofrer da falta de cobertura e de problemas vários. Queria só dizer que, obviamente, sentimos algumas dificuldades e expectativas relativamente ao RPC, e dessa forma a APFAC e a APCMC tentado em conjunto e com o professor Pedro Meda preocupados em passar informação para os associados. Tivemos um webinar em maio que podem consultar nos sites das associações, está disponível a informação. E agora voltamos, creio que desta vez vamos revisitar um pouco o webinar anterior só pela informação, o resumo, e depois passaremos para aquilo que individualmente me preocupa, serão que prioridades vêm aí, que mandatos são mais importantes, e como é que nos vamos estruturar nós na fileira da construção dos materiais e os fabricantes. E dito isto, passo a palavra ao professor Pedro Meda e desejo a todos um bom webinar. Ora, muito obrigado. Espero que estejam a ver a tela com a apresentação. Sim? Oh. Sim, está a saber. Ok. Obrigadíssimo, Mário Jordão. Muito bom dia a todos, muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença de todos e a participação em mais um evento sobre este novo regulamento de produtos da construção. Para o ICS é sempre um gosto associar-se à PCMC e à APFAC, e agradeço nas pessoas do Dr. José de Matos e do Dr. Mário Jordão a dinamização deste evento. Tivemos, de facto, em maio, um webinar anterior onde falámos um bocadinho mais ao detalhe sobre o passaporte digital dos produtos. Tínhamos tido um antes apenas com a APCMC sobre, digamos, as novidades do regulamento de produtos da construção, e a ideia será hoje revisitar brevemente estes aspectos que foram abordados nestes dois webinars, e partilhando a informação para quem possa ainda não ter conhecimento do que lá foi abordado, e depois, de facto, evoluirmos um bocadinho para aquilo que se traduziu num título um bocadinho, digamos, rebuscado: análise geral das revisões e evolução das decisões de implementação para as famílias de produtos. É assim um tema um título bastante longo, para basicamente dizer que a implementação do regulamento de produtos da construção não vai ser imediata, vai ser faseada, e há aqui algumas decisões que foram tomadas pela Comissão que importa conhecer para estarmos preparados no momento certo para a transição. Ora, os objetivos do workshop são compreender o enquadramento desta nova versão do regulamento, abordar algumas das novidades que estão neste documento, reconhecer o papel do passaporte digital dos produtos da construção na estratégia da Comissão Europeia, que se traduz, digamos, numa das novidades de maior relevo neste documento. Depois, compreender que o regulamento de produtos da construção não altera a essência que tem desde 1989, apesar de hoje estarmos, digamos, no contexto das transições verdes e digitais, que podem estar
ou pode parecer que estamos desfasados daquilo que era a essência inicial do regulamento, mas de facto referir e salientar que não é assim. Depois tomar contacto com a estratégia que a Comissão tem para a implementação do regulamento e depois explorar especificamente a decisão de implementação que já foi publicada relativa ao mandato 114, que é do cimento, cal e outros ligantes hidráulicos. Ora, para começarmos, eu acho que é necessário fazer um ponto de situação relativamente a onde é que estamos na entrada em vigor do Regulamento de Produtos da Construção e quais é que são as datas-chave que temos aqui no curto e no médio prazo. E, portanto, a publicação do regulamento foi em dezembro do ano passado, a data de entrada de aplicação será dezembro deste ano e aparecem já ali algumas questões como a obrigatoriedade da declaração dos impactos ambientais relacionados com o Global Warming Potential e iremos perceber um bocadinho de que forma é que como é que esta obrigatoriedade se traduz. Depois temos ali outubro, notificação de penalidades, depois dezembro de 2026 a avaliação do impacto na contratação pública ecológica, portanto lá está os desideratos da transição verde aqui na estratégia, e depois dezembro de 2029 e dezembro de 2030, digamos, outros aspectos. Eu queria destacar que, apesar daquela linha vermelha se aproximar rapidamente do fim daquilo que é a fase preparatória, de facto vai haver aqui um longo período em que nós vamos conviver com o Regulamento 305/2011 e este novo Regulamento de Produtos da Construção 2024-3110. Ora, antes de evoluir para aquilo que é as grandes pretensões do novo regulamento, acho que é importante termos aqui uma noção da história recente do regulamento, desde da publicação da primeira diretiva em 1989, e eu não me canso de referir isto. Porquê? Porque hoje, quando se fala do passaporte digital dos produtos, e iremos falar disso mais à frente. Quando se fala do trabalho de normalização que temos que fazer relativamente aos produtos da construção, o nosso legado, o legado do setor ou da fileira da construção, começou em 1989 com esta diretiva. E, portanto, de facto, nós começámos com a diretiva, depois em 2011 tivemos o regulamento. Esse regulamento foi objeto de várias análises e desde logo se percebeu que ele ia ficar aquém em alguns aspectos e, portanto, houve um relatório de balanço, uma avaliação que foram feitas e havia a sensação de que era necessário evoluir naquilo que eram as disposições do regulamento. A proposta só começou a ser discutida a partir, ou de uma forma mais intensa, a partir de 2022, onde já, digamos, estavam patentes as preocupações da ecologia e da transição digital. E, portanto, o documento que nós temos, que foi publicado a 18 de dezembro de 2024, traduz toda esta história que nós temos em relação àquilo que são os sistemas de verificação da conformidade, tudo aquilo que é o legado da harmonização da marcação CE e também, hoje em dia, as preocupações de tornar digamos, todos estes instrumentos mais digitais e ao serviço daquilo que são as questões, as preocupações da sustentabilidade, concretamente, digamos, da eficiência energética e da economia de recursos. Ora, ao desenvolver o novo Regulamento de Produtos da Construção, alinhado com estas preocupações, de facto, aquilo que aconteceu a determinada altura foi a necessidade de casar ou de haver aqui uma coerência e uma integração entre dois documentos fundamentais para a estratégia europeia, designadamente o Regulamento de Ecodesign, ou Ecodesign for Sustainable Products Regulation, e o Regulamento de Produtos da Construção. E, portanto, digamos que o Regulamento de Ecodesign vai ser um chapéu para um grande número de setores e vai ser ali que nós encontramos, ou é ali, porque este documento já está publicado, é ali que nós encontramos as linhas gerais daquilo que é o passaporte digital dos produtos, daquilo que é os requisitos em termos de sustentabilidade que têm que ser cumpridos, etc. Se
no passado, o regulamento de produtos da construção apontava para o desempenho técnico dos edifícios ou das construções. Hoje, este tema está muito mais reforçado e por isso é que esta imagem tem aqui duas lógicas. Uma, demonstrar que o regulamento de produtos da construção não pode ser lido de uma forma isolada, tem que ser lido em conjunto com o regulamento de ecodesign, por um lado, e depois a forma como o regulamento de produtos da construção está estruturado visa fomentar ou introduzir aqui novos instrumentos na parte de produção e comércio de produtos, designadamente com o reforço da monitorização do comércio dos produtos, rastreio da informação, uniformização e comparabilidade, reforço da gestão de dados, os marketplaces digital e a própria taxonomia europeia e até algo que já trabalhámos aqui no passado, que é a questão do comércio internacional de produtos, associando estes produtos diretamente à taxonomia europeia. E depois existe uma outra vertente, que é a do ambiente construído, ou seja, a das construções, onde os instrumentos que vão ser desenvolvidos vão estar de uma forma mais eficaz ao serviço daquilo que é a eficiência energética, o cadastro das construções, o passaporte da renovação de edifícios que surge agora no contexto da nova diretiva de eficiência energética, a contratação ecológica, a gestão de ativos e as próprias auditorias de resíduos antes da desconstrução. E, portanto, há aqui uma ambição, eu não digo uma ambição maior porque as anteriores versões já tinham esta visão, mas, de facto, há aqui um reforço de como é que o regulamento se pode posicionar para apoiar, digamos, a essência que é a livre circulação de produtos dentro do espaço comunitário e também estar ao serviço daquilo que são as exigências crescentes para o ambiente construído. Em termos de estrutura e novidades, portanto, não vamos entrar aqui em grandes detalhes, mas só para dizer que, em relação à diretiva que foi produzida inicialmente, o regulamento tem hoje 96 artigos, que são mais 72 do que a versão original, e, portanto, é uma densificação significativa e que é incompleta, porque depois faltam uma série de atos delegados que iremos ver a seguir. E também 10 anexos. Portanto, a forma como estes artigos são organizados é em 15 capítulos e, na tradição da legislação europeia, apesar de nós termos 96 artigos, eles são antecedidos de 115 considerandos que dizem muitas coisas bastante importantes sobre a forma como este regulamento deve ser entendido. Ora, toda esta informação pode ser encontrada nesta apresentação das novidades e desafios e, portanto, está ali o link para a apresentação e o link para a gravação que nós fizemos e, portanto, estes slides também estarão disponíveis no final desta sessão e aqui podem consultar toda a informação relativa à, digamos, estrutura do Regulamento de Produtos da Construção. Ora, aquilo que não se altera, e portanto eu já falei um bocadinho nisto, mas este slide é importante, porquê? Porque se entra naquilo que é a essência, o espírito da legislação do Regulamento de Produtos da Construção, que é a livre circulação de produtos no mercado interno da União Europeia. E, portanto, estamos a falar não do ambiente construído, estamos a falar da comercialização, produção e comercialização dos produtos e a sua, digamos, aplicação ou possibilidade de circulação no espaço, no mercado interno da União Europeia. Para isso, a diretiva apontava para aquilo que está também sublinhado, que era o estabelecimento de condições harmonizadas para a comercialização dos produtos, que se traduziu na marcação CE e, subjacente a essa marcação CE, ali a uma cor diferente, uma linguagem técnica comum, de modo a permitir a avaliação do seu desempenho. E este aspecto é central porque representa, eu vou sempre repetir-me muito nisto, porque representa aquilo que é o legado do nosso setor. Nós hoje, quando falamos do passaporte, quando falamos dos requisitos, quando falamos de uma série de propriedades que vão ter que estar dentro do passaporte, nós vamos ter que olhar para aquilo que são, digamos, desafios, ou seja, dados novos, mas temos que pensar que muitos desses dados estão a ser produzidos e estão a ser trabalhados desde 1989 nesta linguagem
técnica comum que fomos criando com a primeira diretiva, com o regulamento 305/2011 e com todas as normas harmonizadas que foram sendo produzidas pelo SEM. Ora, características essenciais dos produtos. Se nas anteriores versões havia muito este foco no desempenho, nomeadamente a estabilidade e resistência mecânica, segurança contra o fogo, higiene e saúde, segurança na utilização, proteção contra o ruído e a eficiência energética e desempenho térmico, já aparecia com maior ênfase em 2011. Hoje, claramente, aparecem as emissões para o ambiente exterior e a utilização sustentável dos recursos naturais. Ou seja, aquilo que ficou no 305/2011 como dados facultativos, nomeadamente aquilo que estava vertido na estrutura das declarações ambientais de produto, vai, em grande parte, passar a ser obrigatório a partir da entrada em vigor do novo Regulamento de Produtos da Construção. E, portanto, claramente, naquilo que são as características essenciais dos produtos, aqui o ponto 7, que é as emissões para o ambiente exterior e a utilização sustentável dos recursos naturais, vão ser obrigatórias e muito alinhadas com as preocupações do Regulamento de Ecodesign. Ora, o Regulamento de Ecodesign tem um conjunto de requisitos de informação para os produtos que estão associados à sustentabilidade e, portanto, questões como a durabilidade, fiabilidade, reutilização, o conteúdo reciclado que é incorporado, ou seja, há algumas coisas que já são mais conhecidas do setor e outras que não são tanto, estão lá previstas e daí a necessidade de nós fazermos uma leitura conjunta dos dois regulamentos. Claro que algumas destas serão simples, outras serão mais difíceis de conseguir, outras provavelmente nem sequer são aplicáveis para algumas famílias de produto. Em termos das características essenciais dos produtos relacionadas com o ambiente, aqui nós temos fabricantes que já têm declarações ambientais de produto e, portanto, estarão mais familiarizados com estes dados, outros que não têm e provavelmente não estarão tão familiarizados. Aquilo que importa perceber é que vai haver uma implementação sequencial destas características essenciais. E, portanto, os efeitos das alterações climáticas surgem ali já em 2026 e veremos como é que eles vão entrar em vigor. A partir de 2030, um conjunto de outros parâmetros, como a destruição da camada de ozono, potencial de acidificação, etc., etc. E depois, a partir de 2022, é o último período onde vão entrar em vigor os requisitos relacionados com as partículas em suspensão, radiações ionizantes, impactos relacionados com a utilização dos solos. Portanto, fica aqui um resumo de quais é que são os parâmetros e o momento da sua entrada em vigor. Também falámos do passaporte digital dos produtos nas últimas formações e, portanto, eu não queria detalhar muito aquilo que já foi referido em outros webinars, mas apenas para vos dizer que, sem prejuízo de existirem artigos que falam sobre o passaporte digital do produto, é nos preâmbulos dos dois regulamentos de Ecodesign e produtos de construção que nós vamos encontrar muita informação sobre o propósito deste instrumento digital. E, portanto, o que é que, assim, em síntese, nós podemos dizer e que decorre deste preâmbulo e de outros que estão próximos? O passaporte deverá acompanhar todo o ciclo de vida do produto, desde o fabrico até à sua destruição, e, portanto, pode compreender aqui uma reutilização, que não havia anteriormente. Do ponto de vista informático, deverá permitir rastreabilidade dos dados. Isto é uma frase muito curta, mas que representa aqui enormes dificuldades e exigências. Deverá ajudar os agentes económicos em escolhas mais informadas e aqui estamos a falar dos agentes económicos da produção e comércio e também na fase de projeto e ambiente construído. Deverá ser um instrumento de apoio ao livre comércio de produtos, nomeadamente ajudar a fiscalização do comércio interno e deverá ter mecanismos de garantia da confidencialidade de dados sensíveis. Isto é um aspecto muito importante porque quando nós olhamos para algumas características que vão ser obrigatórias, como, por exemplo, a composição,
Se para algumas famílias de produto isso é relativamente pacífico, para outras não será, e portanto o passaporte tem que ter aqui uma componente de dados sensíveis que não podem estar acessíveis a todos os operadores. E, portanto, este é também um aspecto que se traduz em mais um requisito adicional para estas ferramentas informáticas que têm que ser criadas e desenvolvidas para o suportar. Concretamente, relativamente ao regulamento de produtos da construção, lá está, a leitura tem que ser conjunta e aquilo que aparece é que o passaporte digital para os produtos da construção, sem prejuízo de poder ser ou ter de ser interoperável com os dos outros setores, leia-se ou entenda-se produtos eletrónicos, têxteis, outros atos delegados que irão ser aplicáveis a outros produtos, de facto, há aqui algumas especificidades e uma delas aparece aqui no preâmbulo número 91, que é um sistema que vai gerir o passaporte digital dos produtos da construção. E, portanto, tudo isto também foi explicado em detalhe já no webinar, que eu vou mostrar a seguir, mas, digamos, apenas ainda para explicar que toda esta parte do passaporte corresponde a um capítulo, que é o capítulo 10, os artigos 75 a 80, e quando nós, digamos, queremos tentar perceber visualmente como é que o passaporte vai funcionar, este é um slide de resumo onde nós encontramos ali um conjunto de coisas que nos são hoje já muito conhecidas, uma declaração de desempenho, que vai-se passar a chamar, designar declaração de desempenho e conformidade, elementos técnicos, elementos genéricos como instruções de uso e segurança. Portanto, toda esta informação que hoje nós temos nos sites das vários fabricantes ou disponíveis designadamente em PDF, vão ter que passar a ser dados digitais, sem prejuízo, repito, sem prejuízo de se poder depois manter a geração de um PDF. Claro que ainda existem aqui alguns aspectos, como os identificadores únicos do produto, do operador e da fábrica. Algumas destas coisas já existem, mas vão ter que ser, digamos, robustecidas, assim como, digamos, um QR Code que também, digamos, já existe, mas que em algumas situações, mas que terá que ser generalizado para o acesso a esta informação. Ainda sobre o passaporte, e para terminar esta componente, eu gostaria de destacar que vamos ter aqui uma data, algures, e ali aparece no final de 2026, para o estabelecimento do sistema do passaporte digital, ou seja, será um ato delegado que vai ser publicado e que nos vai dizer qual é o modelo de negócios e quais são os requisitos, sem prejuízo de hoje nós já termos algumas ideias claras de como é que este sistema vai funcionar, e depois, 18 meses após a publicação do ato delegado, nós vamos ter aqui o estabelecimento do sistema. Quer isto dizer que até este momento, 2026, nós podemos estar descansados? Na realidade, eu diria que não, porque há muito trabalho que tem que ser feito, designadamente a tal linguagem comum que já existe, tem que ser trabalhada para estar preparada para ser digitalizada. E, portanto, nós temos ali a declaração digital de conformidade ou a declaração de desempenho e conformidade digital nos sites dos fabricantes a partir do final deste ano, e o passaporte digital voluntário. De facto, nós hoje já temos ideias muito concretas de como é que isto se pode implementar e também sabemos muito bem como é que isto se pode, digamos, estabelecer como uma fase preliminar para depois ter as coisas, fazer uma transição suave para esta obrigatoriedade do passaporte digital do produto que virá em 2028. Ora, falámos sobre isto em detalhe no tal evento em maio e, portanto, onde falámos do enquadramento e das perspectivas de implementação e, portanto, também ficam aqui os links para as apresentações, para a apresentação e para o vídeo do YouTube. Ora, tentando agora começarmos a entrar aqui em algo que é novidade. O regulamento 305/2011 regula hoje os produtos que estão abrangidos pelas normas harmonizadas que foram desenvolvidas ao abrigo do mesmo. O novo regulamento vai regular
os produtos que sejam abrangidos por especificações ou normas harmonizadas que sejam adotados ao abrigo do mesmo. Ou seja, vamos ter aqui um período de transição em que, por família de produto, por mandato, nós vamos ter que revogar as normas harmonizadas ou o mandato integral ao abrigo do 305/2011 e depois é que entrará em vigor, digamos, o mandato com as normas harmonizadas ao abrigo do novo regulamento. Só nessa altura é que se aplicam todos os requisitos que foram falados anteriormente, seja os ambientais, seja o passaporte digital do produto, etc. Okay? E, portanto, aquilo que falamos até agora foi o geral, mas não temos que depois olhar ao particular e, portanto, há aqui, e se calhar, em vez de ter esta noção por escrito, é mais fácil termos esta visão, uma lógica mais visual, em que vamos ter, a partir deste ano, normas harmonizadas que são desenvolvidas ao abrigo do novo regulamento a entrar em vigor e, digamos, um fade-out das normas harmonizadas que foram desenvolvidas ao abrigo do 305/2011. Ora, podem perguntar, mas então como é que isto se vai processar? De facto, a informação nova que nós temos é que, de acordo com um inquérito que foi desenvolvido já no passado todos os Estados-membros, houve um conjunto de questões que foram colocadas e que deram origem a uma tabela de prioridades desta transposição, que vai ser feita pelo grupo de peritos do Regulamento de Produtos da Construção. E, portanto, aquilo que nós hoje podemos consultar, e está disponível naquele link que também está neste slide, é que existe um conjunto de mandatos que são de elevada prioridade, outros de média prioridade e outros de baixa prioridade. E, portanto, vemos ali os mandatos dos elementos pré-fabricados em betão, os elementos, as estruturas metálicas, o aço para estruturas de betão armado, portas e janelas, cimento, isolamentos térmicos, madeira estrutural, betão e argamassas, alvenarias e agregados, como, digamos, o top 10 daquilo que vão ser as prioridades deste grupo de peritos para transpor aquilo que são as normas harmonizadas do regulamento anterior para o novo regulamento. E, portanto, depois aparecem todos os outros. Esta lista, digamos, está pública já agora aquilo que eu vos posso dizer é que esta avaliação teve 8 critérios, 8 parâmetros, desde necessidades regulamentares dos Estados-membros a questões de segurança relacionadas com os requisitos básicos das obras, questões de segurança inerentes aos produtos, questões ambientais, incluindo energia e sustentabilidade, e nós conseguimos perceber que ali a pegada de carbono, ou seja, a quantidade de CO2 que é produzida na manufatura destes produtos, tem aqui um peso considerável nesta organização ou nesta sequência. A dimensão do mercado da União em volume, o comércio transfronteiriço, seja o potencial, seja o existente, assim como a inexistência ou a ausência parcial de normas harmonizadas. E, portanto, este foi, digamos, o conjunto de digamos, elementos, parâmetros de avaliação que levaram a aquela proposta que está aqui, que é visível. Ora, de facto, nós vamos abordar em detalhe hoje um destes mandatos, portanto, uma das prioridades, curiosamente não é a número 1, portanto, a primeira a ser publicada foi o mandato 114 relacionado com os cimentos, que aparece ali como prioridade número 5. E, portanto, quando nós falámos sobre a implementação, aquilo que nós sabíamos é que os próximos passos seria um ato delegado contendo a avaliação e verificação da sustentabilidade para classes horizontais, como ao fogo e substâncias perigosas, um ato de execução relativo ao novo formato das aprovações técnicas europeias, a preparação de um primeiro grupo plano de trabalho de implementação do regulamento, e, portanto, estes 3 pontos continuamos à espera de novidades sobre os mesmos, e a continuação dos trabalhos do grupo de peritos ao abrigo daquilo que é as exigências do novo regulamento e, portanto, o primeiro resultado deste grupo de trabalho de peritos foi publicado em julho e é esse que nós iremos ver em maior detalhe. Para termos uma ideia de quais são as famílias de produtos
que apresentam algumas diferenças em relação ao regulamento anterior. Portanto, isto está disponível no anexo 7 do Regulamento de Produtos da Construção e, digamos, aqui apenas aparece de uma forma mais bonita em termos de apresentação, embora as designações estejam abreviadas. Ora, e chegamos aqui ao primeiro documento, que é a decisão de implementação de 28 de julho de 2025 relativamente ao cimento, cal e outros ligantes hidráulicos. O que é que este documento contém e porque é que é importante falarmos dele? Primeiro porque ele é o primeiro de 36 que serão produzidos e percebemos que a estrutura deles vai ser muito idêntica na forma, ou seja, este documento é relativamente curto, tem 6 páginas, mas depois tem 59 páginas de anexos, onde é especificado ao detalhe as características que são aplicáveis a cada tipo de produto. E, portanto, começando, digamos, por aquilo que importa destacar daquelas 6 páginas, eu diria que esta decisão de implementação tem que ser um mandato da Comissão Europeia para o SEN que diz que eles têm que desenvolver normas harmonizadas que garantam a interoperabilidade dos formatos legíveis por humanos e por máquinas. O que é que isto quer dizer? Cumpra-se aquilo que aparece no passaporte digital dos produtos e no sistema do passaporte. Portanto, aquela questão da rastreabilidade dos dados e digitalização. E, portanto, as novas normas harmonizadas vão ter que incorporar de alguma forma, esse desidrato. Depois, refere que o mandato M14 tem normas que já foram elaboradas e, portanto, têm que agora ser revistas à luz dos novos requisitos. E, portanto, solicita-se que sejam produzidas novas normas e que sejam revistas as normas existentes. Um aspecto que é importante também realçar é a sustentabilidade ambiental, que aparece aqui, que devem ser enumeradas numa norma harmonizada e, digamos, todo este trabalho deve ser adequado com o mandato de normalização 350, que é o desenvolvimento de métodos normalizados horizontais para a avaliação do desempenho ambiental integrado dos edifícios. Ou seja, vai ter que haver uma preocupação de também integrar e haver consistência entre estas normas harmonizadas. O artigo número 1 refere que as atividades de normalização ao abrigo desta decisão de implementação são novos documentos e a revisão de outros já existentes. Em relação aos novos documentos, aquilo que é referido é que deverá ser desenvolvido um relatório técnico relativamente aos cimentos com álcool desativado, acho que é esta a designação, identificação das características e métodos de avaliação e tem que ser produzido até 31 de dezembro de 2027, ou seja, tem que estar publicado até esta data. Existe também um conjunto de normas harmonizadas que terão que ser revistas e que correspondem, na maioria, ou na prática, a todas aquelas que já constavam do mandato 114 que está disponível e que se pode consultar. E, portanto, temos aqui a norma 197, parte 1, até junho de 2027 e, digamos, todas as outras. Podemos dizer que isto é há algum tempo, mas, digamos, aquele é o prazo limite para a adoção. O que quer dizer que, se as normas puderem estar prontas antes, elas poderão ficar também disponíveis antes. Em que é que este trabalho se vai traduzir? Eu agora colocava aqui alguns dos detalhes que aparecem no anexo e que são os requisitos legais aplicáveis às diferentes normas. Desde logo, e volta a aparecer orientações para garantir a interoperabilidade. E, portanto, isso vai ser uma novidade que vai ser introduzida nas normas harmonizadas, mas que, uma vez introduzida numa, será igual para todos. E, portanto, eu diria que vai haver um trabalho, digamos, inicial, mas que depois ele vai ser mimetizado, ou deve ser mimetizado para todas as outras normas harmonizadas, sejam as deste mandato, sejam as dos outros. E, portanto, lá está a questão do artigo 75 do Regulamento de Produtos da Construção, que convido-vos a ler em detalhe. Depois, as orientações para a elaboração de informações gerais, instruções de utilização e informações de segurança, que, digamos, são
novos requisitos e eles encontram-se na parte H e depois específicos para cada norma nas partes B e C deste anexo. Eu trouxe aqui o exemplo do cimento para a construção de alvenarias, porque havia aqui várias hipóteses, eu apenas trouxe este, e aqui nós conseguimos ter acesso aos quadros, e reparem, nos quadros, todas estas decisões de implementação estão a ser produzidas em inglês, francês e alemão, ou seja, vai ter que haver aqui o trabalho de tradução para português, sobretudo nas situações onde não existem as normas traduzidas, mas, e é importante referir isto, muitas das traduções que foram feitas vão ter que ser revistas porque verifica-se inconsistência de traduções daquilo que é a mesma propriedade entre mandatos diferentes. E, portanto, isto vai ter, portanto, uma linguagem comum vai ter que ser polida nesse aspecto, de modo a que aquilo que é um ensaio de acordo com uma norma que não foi traduzida para português, a tradução para um mandato e para outro não pode ser diferente, vai ter que ser a mesma. E, portanto, vai ter que haver aqui algum cuidado maior na tradução e na linguagem técnica que vai ser utilizada. Em termos das listas das características essenciais e valores de limites propostos, aparece aqui, portanto, o grupo, quais são os constituintes, qual é a característica essencial, qual é que é, digamos, a classe ou o valor recomendado, o threshold da Comissão Europeia, e depois se tem que constar ou não da declaração de desempenho e conformidade. Portanto, esta tabela são várias páginas e, portanto, eu fui fazendo aqui uns print screens para percebermos, estamos sobretudo no grupo dos constituintes, mas depois temos aqui na última parte, digamos, o grupo específico daquilo que são os requisitos de desempenho do cimento para a construção de alvenarias, e que aparece ali a remeter para outras tabelas. Portanto, isto é um bocadinho complexo, a leitura não é direta. E depois a parte da libertação de substâncias perigosas e da sustentabilidade ambiental, que aparecem, digamos, na parte D e E também destes documentos. Ora, eu tenho aqui os print screens, portanto, temos aqui as tabelas 26, 27 e 34, onde basicamente temos aqui as classes de desempenho para este tipo de produto aos 28 dias, aos 7 dias, etc. Portanto, digamos que há muito trabalho técnico que já consta nestes declarações de implementação, e depois, relativamente aos parâmetros da parte D e da parte E, aparece aqui, digamos, substâncias perigosas, a lixiviação de todos estes produtos, ou melhor, desculpe, todas estas matérias, e muitos deles provavelmente já constarão em alguma medida de declarações ambientais de produto, mas será sempre, digamos aqui, um esforço para revisitar todos estes elementos. Analogamente, temos a parte E, que são os que estão relacionados com a sustentabilidade ambiental, que também, muitos deles, poderão já constar das declarações ambientais de produto para o caso digamos, das entidades que solicitaram essas declarações. Ainda, do procedimento da alvenaria, a descrição do produto, que inclui um conjunto de informações gerais, designadamente o código de designação que está neste quadro 7, que também aparece aqui com um conjunto de valores de referência. Ou seja, e em jeito de síntese, para terminarmos e para termos aqui, digamos, algum tempo para perguntas e respostas, aguarda-se a publicação do plano de trabalhos de implementação do regulamento. A única coisa que nós sabemos é que o grupo de peritos tem, digamos, uma tabela de prioridades que deverá seguir, mas percebemos que, por exemplo, este documento que foi publicado, que é o primeiro, era o quinto da lista, portanto, há aqui alguma flexibilidade, ou alguns processos são mais simples do que outros, ou até mesmo, quer dizer, há uma sequência que tem que ser seguida, porque se os elementos pré-fabricados em betão usam cimento, eu tenho que ter, digamos, primeiro a declaração de implementação e as normas que suportam. Portanto, há aqui, digamos, um grupo, um conjunto de trabalhos que estão em curso e que nós queremos apenas perceber a sua estruturação. Depois, a publicação de atos delegados.
nomeadamente o tal da avaliação e verificação da sustentabilidade, que será necessário para concretizar muito do que aparece nestas declarações de implementação, e também a questão do artigo 75, o tal sistema de passaporte digital dos produtos, que, digamos, é fundamental para que se possa também transpor para as normas harmonizadas. E, portanto, digamos, aqui aparece a rol dos tais trabalhos do grupo de peritos. Nós tentaremos, à medida, digamos, que formos tomando conhecimento destas publicações, por mandato, também revisitar estes elementos. Apenas para terminar, dar-vos nota que nós fizemos já em tempos algumas ações de formação certificada sobre o passaporte digital dos produtos. Teve bastante sucesso na altura porque nós abrimos e fechámos quase praticamente em 2 dias, e portanto dizer que estamos disponíveis para novas ações de formação, assim haja interesse das pessoas. Nós não temos data e, portanto, apenas para vos dizer que estaremos disponíveis para estas ações de formação. Nós vamos partilhar no final um inquérito com algumas questões. Há um campo aberto no final, se quiserem, digamos, fazer ou ser contactados assim que exista esta ação de formação ou nova edição, façam o favor de dizer, que assim nós teremos mais facilidade em contactar-vos. Também dizer que o ICS particularmente, e sei que a PCMC também, nós temos várias ações em curso no âmbito do Compete sobre os passaportes digitais dos produtos e toda esta envolvente, e, portanto, nós estamos a trabalhar afincadamente para ajudar o setor a ficar capacitado para todos estes desafios. E assim, digamos, apenas referir que temos aqui este questionário. Eu vou partilhar no chat este link para vocês poderem preencher e, portanto, gostaria de agradecer a atenção dispensada, referir que estas apresentações são apenas um curto resumo de todos os aspectos que estão a ser introduzidos por este novo regulamento, e que, digamos, tanto o ICS, a APCMC, a APFAC, estamos disponíveis para ajudar o setor naquilo que for possível para que esta transição para este novo regulamento seja o mais simples possível. Eu costumo dizer que há aqui alguns desafios que são diferentes consoante as famílias de produtos e os tipos de entidades, mas temos que nos lembrar que isto não pode ser um drama, porque há um legado que importa consolidar, importa revisitar, e é aí que nós temos que começar o trabalho de preparar para a adoção do novo regulamento, é revisitando e olhando para aquilo que é o legado de cada uma das entidades nos dados que contém. E, portanto, muito obrigado e, digamos, abrimos agora um espaço para questões que eu pediria ao Dr. José de Matos para ajudar aqui a gerir, no caso de vir alguma avalanche de questões. Espero que não. Avalanche de questões. Pois está aberto, está aberto a oportunidade para colocarem questões e dúvidas. Isto parece que anda um pouco lento. Nós normalmente todos gostamos quando sai alguma coisa que nos dê prazos e indicações muito concretas do que é que temos que fazer. E aqui vamos tendo alguns prazos, mas o que temos que fazer, o que temos que fazer, ainda não sabemos completamente, não? E portanto não sabemos como é que vão ser as novas normas dos produtos, pois obviamente a base vai ser o que já existe, não é? Mas vão introduzir sobretudo as questões de natureza ambiental. São essas digamos que as mais numerosas, desafiantes. Começamos por ter uma que, para além dessas que vão aparecer nas normas, tem a ver com as emissões de CO2, não é? Mas essa já é mais recente. Essa é um pouco fora disto, não é? Essa é um pouco fora disto, porque tem-se estabelecido alguma confusão. Nós esperamos que as novas normas venham ter todos esses elementos de caráter ambiental, para além dos outros, não é? Normas de aplicação, segurança, etc. Mas o ambiente é sempre um risco nas empresas, e falo sobretudo nas empresas fabricantes,
em que as questões ambientais e agora um parênteses, às vezes há também um certo fundamentalismo aqui nas nossas organizações públicas, na forma como se aplicam algumas regras ambientais, mas enquanto as regras ambientais são sempre muito desafiantes. E essas, para já, de acordo com os mandatos, vão aparecer nas normas, basicamente na revisão das normas. Mas há as emissões totais de CO2, ou o contributo para O aquecimento global. o aquecimento global, que sai um bocadinho fora disto. Pareceu a mim. Portanto, antes das outras questões que estão a aparecer, se pudesse esclarecer um bocadinho esta situação, porque É a preocupação maior, é a preocupação, qual é aqui a questão que nós temos? É que o regulamento tem que cumprir aquilo para o qual ele foi desenhado, que é o comércio internacional, mas tem que também dar provas de que vai responder àquilo que são os desafios ambientais. E aquilo que a Comissão decidiu foi a questão da pegada carbónica, porque é aquela que aparece, digamos, no Green Deal. Portanto, dentro do Green Deal ou do Pacto Ecológico Europeu, aparece a necessidade de reduzir em 55% as emissões de CO2 até 2030. E, portanto, é preciso quantificar isso. Como é que se consegue quantificar isso? Com os passaportes. E aquilo que a Comissão coloca é esse número ou esse conjunto de indicadores ou de propriedades, digamos, como o mais desafiante. É óbvio que esta preocupação tão grande parece que sai um bocadinho fora da caixa, mas na realidade muitos destes dados já existem nas declarações ambientais de produto. E, portanto, basicamente, tem-se discutido muito, e eu vi nas inscrições algumas pessoas com quem eu tenho falado bastante sobre aquilo que é o futuro das declarações ambientais de produto. Poderíamos ficar aqui a discutir horas esse aspecto. Há uma coisa que é basilar, que é os dados das declarações ambientais de produto, que não eram obrigatórios de acordo com o 305 de 2011, na sua grande maioria vão passar a ser obrigatórios no 2024-31-10, especialmente os relacionados com o Global Warming Potential, porque são aqueles que vão entrar em vigor, aparecia ali em 2028, 2026, 2026, 2028, já não sei, 2026. Na realidade, aquilo que se porque, quer portanto, dizer saiu uma nova diretiva, uma nova versão da diretiva da eficiência energética, que implica essa declaração. ou seja, e o que é que eu queria dizer é, o passaporte voluntário que vai ter que ser feito, ou que eu recomendava que começasse a ser feito assim que possível pelas empresas, terá de ter tudo aquilo que é o legado de dados que já temos hoje, que são aqueles que dizem respeito digamos, à conformidade, ao desempenho, mais os do Global Warming Potential, ou seja, as empresas que têm declarações ambientais de produto, esses já lá estarão ou poderão ser revisitados. Os outros que não têm que fazer esse pelo menos. Têm que começar a fazer esses pelo menos. Muito bem. Ora bem, muito obrigado. Entretanto, já temos aqui uma questão. O Luís Carreira desbloqueou a situação logo, fazendo uma pergunta sobre a criação dos identificadores únicos para os produtos, fabricantes, etc. No chat, e obrigado pela questão que colocou, que é muito premente, e que sai fora, não sai fora, mas está aquilo que o Dr. José Armando estava a dizer. Nós temos muita coisa a correr e há muita coisa em paralelo que muitas vezes não temos conhecimento e que está relacionada com isto. Portanto, o sistema de criação dos identificadores únicos dos produtos e dos fabricantes. Existe uma comissão técnica do SEM que foi criada, e é o JTC 24, o Joint Technical Committee 24, que está a trabalhar aquilo que são as questões informáticas associadas ao regulamento de ecodesign. Ou seja, portanto, esta comissão, o Joint Technical Committee 24, está a olhar para aquilo que são as exigências do ponto de vista informático para todos os produtos, e dos quais a fileira dos produtos da construção é um, mas depois teremos os têxteis, as baterias, etc. Todas elas que
têm ou vão ter atos delegados. E, portanto, todos estes vão ter que obedecer àquilo que está a ser produzido por este grupo de trabalho. Ora, esta Comissão Técnica do SEN tem uma comissão espelho em Portugal, que é a CT 228, da qual eu faço parte e que tem estado a produzir muito trabalho relacionado com aquilo que é o avanço. E, portanto, neste momento, aquilo que eu posso dizer é que, neste momento, já foi feita uma análise para validar um conjunto de normas que foram propostas por este grupo de trabalho do SEN, do JTC 24, relativamente ao funcionamento dos sistemas de passaporte, ao estabelecimento dos indicadores e destas regras. E, portanto, eu diria que este é um trabalho que está muito avançado e, a curto prazo, nós teremos, digamos, fumo branco da Comissão sobre como é que este sistema vai funcionar. E, portanto, neste momento, é óbvio que nós sabemos que há vários players que já hoje têm estes sistemas, mas, digamos, essa decisão, eles todos estão juntos a trabalhar nesta comissão e, portanto, em breve nós teremos, digamos, uma noção do que é que vai sair, quais é que vão ser os requisitos, se vai haver um único sistema ou se pode haver várias entidades com o sistema. Aquilo que nós já sabemos é que o sistema vai ter que ser uniformizado, ou seja, há uma série de aspectos que já existem, vão ter que ser revistos. Okay? Mas eu diria, Luís, que esta temática dos identificadores únicos vai ter novidades a curto prazo e nós tentaremos também incluir essas novidades em próximos eventos e daremos nota disso. Muito obrigado. Bem, temos mais duas questões. Uma que é para os fabricantes que atualmente estão a cumprir as normas harmonizadas, portanto, a marcação CE, e só terão alguma indicação prática sobre o que devem fazer quando saírem as novas normas harmonizadas, ou já podem ou têm que fazer alguma coisa antes. Agora pergunto eu. E depois temos outra pergunta sobre as declarações. Quais são os produtos que têm a obrigação de fazer as declarações ambientais? Bom dia, Paulo. Muito obrigado pela questão que colocou. É assim, apesar de hoje os fabricantes só estarem obrigados a cumprir aquilo que está nas normas harmonizadas dos seus produtos, o que é que vai acontecer, ou o que é que se antecipa que vai acontecer no futuro? Eu, se calhar, passei essa parte, digamos, um bocadinho rápido, estava aqui a olhar para o relógio e poderei não ter reforçado uma mensagem que é muito importante e que nós encontramos tanto na declaração de implementação como no Regulamento de Produtos da Construção. A lógica da Comissão é melhorar aquilo que existe. E, portanto, melhorar aquilo que existe não é começar do zero. E esse é um aspecto que a Comissão tem noção e ela própria verbalizou no regulamento, que é: isto não se pode tornar num fardo burocrático e num fardo em termos de custos para os fabricantes. E, portanto, o que é que importa retirar disto? As normas harmonizadas que vão ser produzidas, a não ser em parâmetros onde seja estritamente necessário, por atualização de ensaios, atualização de procedimentos, alterar a forma como algumas características são, digamos, aferidas, através de ensaios, por exemplo, esses elementos vão se manter. E, portanto, não se prevê que existam alterações drásticas em tudo aquilo que é a norma harmonizada de um determinado produto. E, portanto, eu não sei ao certo qual é o produto e também não estou, digamos, qualificado para saber, mas o Paulo certamente que terá a noção de que daquilo que são os dados que hoje declara na declaração de desempenho, se calhar há alguns mecanismos de aferição que poderão estar um bocadinho mais desatualizados, outros que já existem, estão consolidados e, portanto, não vão sofrer nenhuma alteração. Portanto, eu diria que esses aspectos é importante ter a consciência que isso vai acontecer assim e, portanto, o passaporte digital do produto, numa base voluntária, poderá começar a ser trabalhado hoje. Nós já estamos a trabalhar com algumas entidades que demonstraram esse interesse em preparar os dados que já têm e em tentar perceber aqueles que não têm, de que forma é que se podem ser
de que forma é que podem ser conseguidos. E, portanto, digamos, a preparação até à data, digamos, da publicação da nova norma harmonizada, há muito que pode ser feito. Claro que é só nessa altura que nós saberemos o envelope total de requisitos. Mas também há uma questão que também eu tenho que dizer, que é já há noções muito boas ou muito grandes daquilo que são as exigências que depois vão ter que ser aplicadas para algumas famílias de produtos. E, portanto, não sei se será esse o seu caso ou não. Mas então, sistematizando, as normas harmonizadas hoje não cobrem todos os requisitos, as que vêm a seguir vão ter muitos requisitos, mas as novas não vão ser feitas do zero, vão integrar coisas e muitas das que já existem. Portanto, esta transposição pode começar a ser feita. Onde é que obtemos informações, Mónica Leal, bom dia, muito obrigado pela questão, onde é que obtemos informações de produtos que têm obrigatoriedade de declaração ambiental? Eles vão ser todos. Portanto, neste momento, a declaração ambiental, não quero entrar muito nesta discussão, porque depois Todos os produtos que estejam sujeitos. Sim, era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. O que é que acontece? Portanto, há uma discussão grande, que é o que é que vai acontecer às declarações ambientais. E depois entramos aqui numa lógica do ovo e da galinha, que é os dados vão ter que existir no passaporte. Mas esses dados, para existirem no passaporte, vão ter que ser ratificados por uma entidade. Ora, essa entidade vai estruturar, na realidade, uma DAP. E, portanto, aqui o caminho seria ter a DAP, metê-la no passaporte e depois gerar o PDF. Quer dizer, isto olhar para o que nós temos hoje. E, portanto, há aqui mecanismos que ainda vão ter que ser afinados relativamente a isto. É inequívoco que os dados que constam das declarações ambientais, ok, e grande parte desses dados, vão passar a ser obrigatórios, ou seja, eles deixam de ser dados numa declaração ambiental e passam a ser característica essencial dos produtos a nível ambiental. E, portanto, isto diz muito. Estas características, estes dados passam a ser características essenciais dos produtos em todos os produtos que estejam dentro do âmbito do Regulamento de Produtos da Construção, que tenham normas harmonizadas ou que tenham especificações técnicas europeias. Ok? E, portanto, é essa a situação. Ok, ainda bem que... Aqui a pergunta se as novas declarações de desempenho e conformidade já têm a parte no final do presente ano, mas não existe parâmetros uniformes. É execuível, é tal problema da diretiva da Bom, eficiência. Isto é importante. O que é que acontece? Portanto, as declarações, a nova declaração de desempenho e conformidade só vai existir quando entrar em vigor o novo mandato. Okay? Portanto, por exemplo, para o mandato 114 dos cimentos, mantém-se em vigor as declarações atuais, as declarações de desempenho de acordo com o 305 de 2011, até ao momento em que são publicadas as novas normas no Jornal da Comissão Europeia e depois diz transponha-se e há de haver lá os prazos para que entrem em vigor as novas declarações de desempenho e conformidade. Okay? E, portanto, isto é o que legalmente está previsto. O que é que acontece? E que naquele slide onde tinha o passaporte voluntário, aquela declaração digital de conformidade e desempenho, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, apesar de eu hoje estar apenas, digamos, só tenho que cumprir o PDF ou a etiqueta da marcação CE e um conjunto de PDFs, eu posso já sistematizar toda essa informação, digamos, de uma forma digital. Os parâmetros, a existência dos parâmetros uniformes é uma grande discussão, porque nós temos declarações ambientais de produto que são avaliadas especificamente e depois temos aquelas orientativas. O que é que eu posso dizer nesta fase? Enquanto estivermos no âmbito do passaporte voluntário, nós podemos lá colocar a informação que temos hoje. A partir da altura em que deixemos de estar no passaporte voluntário e passamos a ter a obrigatoriedade, teremos que ter todos os dados sobre os produtos de acordo com as referências que são aplicáveis a esse produto, seja a norma harmonizada para essa classe de produtos, seja as normas harmonizadas que vão definir, digamos, os parâmetros de sustentabilidade ambiental no todo e
para uma determinada família de produtos. Por exemplo, nos cimentos nós temos a geral mais um conjunto que era a norma 16.000 e desculpem lá, tinha que ver, não sei de cor as normas todas. Tenho isto ocupado tenho a cabeça ocupada com os vários artigos dos regulamentos. 16.908, que é as declarações ambientais de produto, regras para categorias de produtos que são complementares à norma geral, que é 15.804. Ok? Pronto. Espero ter conseguido responder à sua pergunta, Telma. Mas agora acrescento uma informação por causa destas coisas da sistematização e da digitalização dos dados, das declarações ambientais. Um, existe aqui uma possibilidade de apoio nas empresas, em termos de organização da informação. Eu ia referir-me à ETIM, Isso. é a ETIM Internacional, da qual nós somos membros e que o Sr. Pedro Almeida faz o favor de ser nosso representante junto à ETIM nas comissões técnicas, e que já tem uma estrutura de atribuição de características para as declarações ambientais, onde todos os dados das declarações ambientais podem ser digitalizados. Não, aliás, como todas as outras características de todos os outros produtos. Isso pode ser uma. Estão em mute. Fomos silenciados. Estávamos silenciados, então se calhar não ouviram o que eu disse. O Dr. José Matos estava a dizer. Eu estava a referir que para ajudar, nós somos membros da ETIM Internacional, a Associação de Materiais de Construção, e o professor Pedro Almeida faz o favor de nos representar lá, junto do Comitê Técnico da ETIM. E o que a ETIM Internacional faz é atribuir um standard de características, no fundo é a classificação de produtos, atribuindo as respectivas características técnicas, de forma sistematizada, digamos que codificada, e que cobre todas as declarações de desempenho, cobre todas as normas e mais algumas que servem também para as áreas comercial, logística, etc. E também para o próprio desenho de projeto e coisas do género. Mas tem estas. E tem também as das declarações ambientais de produto. E, portanto, é possível começarem na base da ETIM, da classificação da ETIM Internacional, utilizando esse suporte, podem ir digitalizando a informação toda relativamente às características do produto e aos parâmetros das declarações ambientais. E se depois precisarem de ajuda, nós dizemos como é, porque temos aqui ferramenta também para ajudar a isso e que é disponibilizada gratuitamente. A outra pergunta, Marisa, era sobre as estações ambientais produzidas ser por grupos de famílias. Certo, pronto. Marisa, muito obrigado por esta questão. Bom dia. É assim, é um aspecto importante que nós falamos em edições anteriores, que é o passaporte digital dos produtos. Pode ser. Outra vez? Está-me a ouvir? Já. Estão-me a ouvir? Agora já está o microfone a funcionar. Vou ter isto aqui para ver se está sempre a funcionar. Ora bem, o que é que eu ia dizer? Foi um aspecto que nós falámos já em webinars anteriores, que é onde é que se aplica o passaporte digital do produto e com ele todas as propriedades que têm que constar dentro do mesmo. O passaporte pode ser aplicado ao produto, à série de produto ou, digamos, a uma classe de produto. É óbvio que vai haver regras específicas para esta situação e muitas delas têm a ver com a variabilidade dos dados, objetivamente, e, portanto, a Comissão falou em worst case scenario.
nós vamos ter as situações em que, e aqui depende muito do tipo de produto e daquilo que já é o histórico hoje em dia, há situações em que o passaporte se vai aplicar àquele produto em específico, outras vezes vai-se aplicar à série de produtos, etc. Ok? E, portanto, sem saber concretamente qual é o caso, há, digamos, a Comissão está ciente da imensidão de dados que são necessários e também está ciente, e escreveu isso, que isto não pode ser incomportável do ponto de vista financeiro para as entidades e, portanto, esse aspecto está a ser tido em consideração. Temos aí mais Temos umas aqui mais questões. umas questões, desculpem só. Ok. Ok. Eram as observações do microfone desligado. Isso. Muito obrigado. Às vezes ao mexer-me aqui nos ecrãs, acontece. Muito bem, não há mais questões. Esta matéria ainda é pouco concreta em alguns casos, não é? E nós temos esta dificuldade, todos nós, que é agora de acompanhamento, porque vão começar a sair em catadupa os atos delegados, os mandatos, e, portanto, isto vai afetar empresas e setores de forma diferente, mas, como disse o Sr. Pedro Medo, há aqui uma coisa que é importante. Algumas delas vão ser tipo, não é? Como nestes mandatos. Sim, sim. E, portanto, quando começarem a sair as primeiras, provavelmente começamos a saber como é que os outros produtos, de alguma maneira, vão ser, vão ser afetados em termos de regras, Há aqui vários aspectos que têm sido feitos, que é, tentar antecipar algumas coisas, ou seja, embora elas ainda não existam escritas, digamos, sob força de legislação, há muitos aspectos que nós já conseguimos antecipar, e, por exemplo, hoje não falámos em detalhes sobre a questão do sistema do passaporte, mas há muita coisa que já se sabe sobre como é que ele vai ser implementado e o que é que pode, digamos, o que é que se pode fazer desde já para depois ter o trabalho preparado para futuro, e esse é um dos aspectos essenciais. Também aquilo que são os desenvolvimentos ao nível das comissões de normalização, nomeadamente a do passaporte digital de produto, e outros trabalhos, como agora as decisões de implementação. Com esta decisão de implementação, nós já ficamos com uma ideia, ou todos podemos ficar com uma ideia do que é que vai surgir para as diferentes famílias de produtos. É óbvio que os anexos vão mudar, mas aquelas 6 páginas, aqueles requisitos, portanto, o que está aqui, em princípio, será aproveitável para as outras. Ou seja, estudando bem esta decisão de implementação, estaremos melhor preparados para aquelas que virão a seguir e as que são, digamos, depois específicas das famílias de produtos com as quais vocês trabalham. Não é? Aqui uma Sr. última Pedro Meda, eu fazia uma interrupção para deixar os nossos colegas descansados, no sentido de lhes dizer que provavelmente daqui a um período curto promoveríamos novo webinar para tentar fazer o ponto de situação. Sim, sim, pronto, esse é o compromisso que nós aqui podemos deixar, que é sempre que há novidades que justifiquem, nós estaremos aqui disponíveis para vos ajudar digamos, neste processo, porque de facto há aqui, eu acho que um dos problemas grandes que nós temos muitas vezes com estas transições é pensarmos que tudo isto é super disruptivo e que vai ser um enorme problema. Eu normalmente tento ver o copo, eu não vou dizer meio cheio, 3/4 cheio, porque isto é uma evolução. E, portanto, é óbvio que há desafios, é óbvio que algumas entidades estão melhor preparadas do que outras, fruto do trabalho que já fizeram no passado, mas, acima de tudo, nós estamos aqui para ajudar a esclarecer todos vocês naquilo que são estes, digamos, os desafios mais prementes. E por isso, também o inquérito pretende também ter essa e obrigadíssimo, Mário Jordão, por ter referido isso. O inquérito que nós partilhamos também tem esse objetivo, ou seja, perceber quais são, digamos, o vosso estado de conhecimento, as evoluções, aquilo que vos preocupa mais, quais é que são as angústias, para podermos trazer aqui, digamos, conteúdos
que ajudem a melhor superar esta situação. Ou seja, o nosso objetivo é que não seja por falta de ações de divulgação que não temos isto implementado de uma forma bem sucedida, e tenho a certeza que muitas entidades terão, digamos, verão este desafio bem sucedido, sem um esforço, digamos, muito grande. Ok. Temos a única pergunta, a última, sobre os requisitos ambientais que vão ter procedido para a sua revisão. Luís Carreira, muito obrigado por esta questão. Deverão ter. Agora, eu de cor não sei se será para manter aquela lógica dos 5 anos que era aplicável ou dos 10 anos. Havia uma intenção de rever as normas harmonizadas de 5 em 5 anos. E pronto, quer dizer, ou seja, eu acho que, quer dizer, eu aqui vou-me remeter para dizer que de cor não sei, provavelmente poderá lá existir um prazo, pronto, também posso depois partilhar essa informação, mas de facto não sei. Estas condições de convidar serviços delegados, temos este compromisso, não é? Mas Pois, podem... nós podemos fazer isso, ou seja, a saída dos atos delegados, nós podemos criar aqui uma sistemática de newsletter, através das newsletters da APCMC e da APFAC, nós podemos fazer este trabalho conjunto de supervisão e ir partilhando, porque, por exemplo, se calhar agora saiu esta decisão de implementação, não fará sentido fazer uma nova ação só sobre uma nova ação, digamos, sobre uma nova decisão de implementação. E, portanto, isso pode ser feito, deve ser feito com newsletters. Obrigado por nos lembrarem dessa situação. Nós tentaremos preparar newsletters para serem partilhadas com essa informação. Muito obrigado. Mário Jordão, se quiser encerrar. Meu caro, fiquei feliz também, queria adicionar, por ouvir falar que temos a possibilidade da formação, alerta os presentes, que já foi feita essa formação sobre a questão do passaporte digital e, obviamente, entendi que vai ser possível no inquérito indicar a vontade de fazer essa formação, portanto, para os presentes acho que é sempre algo útil e uma ferramenta disponível. E dito isto, da minha parte, despeço-me dos presentes e agradeço mais uma vez ao professor Pedro Almeida por estar connosco. Muito obrigado, da minha parte foi um gosto estar aqui com vocês todos e ver que ao final da apresentação e da exposição ainda continuamos aqui muitos, praticamente todos os que estávamos quando terminei a apresentação, mesmo apesar de já termos derrapado 20 minutos no prazo que estava previsto. Muito obrigado a todos e votos de um excelente dia e vemos-nos no próximo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.